Boa tarde. Afternoon. Boa tarde a todos. I'll switch to English. On behalf Em nome do decano do Instituto de Estudos Políticos, João Carlos Espada, ouvido ao debate do Memorial Adolfo Suárez, eu dou a palavra à embaixadora de Espanha em Portugal, Sua Excelência Marta Betanzos Roig. Señor Deán, muito obrigada pelo convite. É a segunda vez, acho, que estou aquí a partilhar experiencias en Lisboa, Cascais, Estoril, perdón. Portanto, sento-me muito grata e espero, desejo que seja esta uma boa oportunidade de retornar a nossas conversas. Vejo na pantalla, no screen, os colegas de Madrid. Benvindos a todos e, dado que não temos muito tempo, vou simplesmente fazer um intento de enquadramento, de explicar quais são os temas, as questões que basicamente podem ocupar as intervenções dos expertos esta tarde. De qué manera la península ibérica, Portugal y España van a confrontar, a reaccionar al COVID y a la recuperación, y cuál es su visión también en esta recuperación de su condición de países ibéricos. Voy a hablar en español, podría hacerlo en inglés, pero creo que nos expresamos mejor en nuestro idioma. Por otra parte, cualquier pregunta la podré responder en cualquier otro idioma. Básicamente, España y Portugal, como países europeos, hemos tenido la enorme fortuna de vernos apoyados por la reacción de los Estados miembros, en particular de la Comisión, para poder hacer frente a la recuperación con dos instrumentos financieros que son básicos, los fondos de recuperación denominados EU Next Generation Funds, con los cuales vamos a recibir a lo largo de los próximos 3 años una cantidad importante de dinero que no es gratis, que tendremos que devolver y que se podrá emplear en invertir en sectores cruciales de nuestra economía, y no solamente en sectores cruciales para recuperar nuestro tejido industrial y productivo, sino también para mejorar la capacitación, los recursos humanos y llevar a cabo una necesaria transición hacia una economía verde, una economía que no contamine, que sea sustentable, y también hacia una economía en donde el elemento digital, la incorporación de las nuevas tecnologías mejoren también nuestra competitividad y nos permitan llegar más lejos. Estos fondos de recuperación tienen también una intención que va más allá de la recuperación económica, también tienen una proyección social y persiguen que nadie quede excluido en esta fase de recuperación, que no acontezca lo que ocurrió en otras crisis previas en las que hubo, además de un empobrecimiento social, un incremento de grupos sociales, familias, personas que quedaron desplazadas y no pudieron coger la marcha del tren de la recuperación. Y, por tanto, en este momento se pretende que sea una recuperación también inclusiva y transversal, en la cual todos los elementos de la sociedad, también el elemento género, queden recogidos. Bien, con estos fondos de recuperación se espera que lleguemos a convertir, a transformar nuestras economías en economías verdes, digitales, en donde la movilidad sea una movilidad inteligente y al mismo tiempo mejoremos no solamente la competitividad, sino también un elemento nuevo que se ha puesto de manifiesto precisamente como consecuencia del COVID, que nos permita también mejorar nuestra autonomía estratégica.
hablando por autonomía estratégica, no solamente la meramente defensiva en términos de seguridad, sino autonomía estratégica también en torno a la necesidad de dotarnos de medios suficientes que permitan que nuestro sistema económico funcione sin extremadas o peligrosas dependencias de otros mercados u otros contextos geopolíticos. Lo hemos visto recientemente cuando surgió la necesidad de encontrar recursos sanitarios para hacer frente al COVID y fue extremadamente difícil. Hemos visto que esa autonomía ha mejorado bien o ha mejorado sustancialmente cuando Europa ha sabido constituir un pool entre todos los Estados miembros para acceder a las vacunas, y es lo que permite que hoy en día podamos estar aquí, entre otras cosas, así como recuperar nuestra actividad económica, viajes, turismos, movilidad, etcétera. Y esa autonomía es la que esperamos que sea también necesaria para que nuestro sistema productivo no supere, por ejemplo, la crisis que estamos ahora padeciendo, no solamente energética también, sino también en cuanto a componentes importantes para que no funcionen, digamos, nuestras empresas e industrias. Me refiero a los microchips, etcétera, y a componentes de otra característica. Con esta autonomía estratégica de la que nos podremos dotar o funcionar a través de los fondos de recuperación, esperamos que las inversiones nos permitan romper estas cadenas de dependencia. Para ello, estos planes también prevén que no se funcione solamente con inversiones de carácter público, sean inversiones y mejoras producto de una asociación entre el sector público y el sector privado. Eso es una experiencia que esperamos que también sea positiva y que genere dinamismo en nuestros mecanismos decisorios. Y por último, hay un elemento, para no agotar todos los componentes del debate, hay un elemento que no solamente ibérico en sentido estricto de la palabra, sino que es también internacional y de dimensión atlántica. Y ahí es donde el componente iberoamericano tiene todo su gran protagonismo. Hablar de Iberoamérica es siempre muy sugerente porque nunca terminamos de definir el continente iberoamericano más allá de los límites geográficos o de las características geográficas, y hoy en día nos encontramos con que, al igual que ocurre en otros ámbitos geográficos, también en Iberoamérica hay ciclos nuevos, hay un ciclo electoral nuevo, hay ciertas crisis de gobernanza que no solamente ocurren en este continente o en este ámbito regional, y también hay elementos disruptivos como es la entrada de elementos de comunicación a través de las redes sociales, el fenómeno del populismo, que también lo hemos visto en Europa, y también un proceso de empobrecimiento de ciertas clases sociales que está siendo crecientemente acusado. Frente a ello, lo que se está volviendo a reivindicar es de nuevo un retorno, un reforzamiento al multilateralismo, al reforzamiento de las organizaciones regionales, la Comunidad Iberoamericana, la Organización de Estados Iberoamericanos en el ámbito cultural, la OEA, y qué es lo que se le pide a la península ibérica, a los países ibéricos y también a través de ellos a Europa, pues una mayor implicación, un mayor compromiso de Europa con Iberoamérica. Es un compromiso que tanto Portugal como España asumimos plenamente, lideramos también con el máximo de compromiso y buscamos, entre otras cosas, dar señales, signos de ambición, pero sobre todo de no contentarnos con lo que hasta ahora se haya alcanzado, se haya logrado, que no es mucho, sino procurar movilizar a todos nuestros países amigos del ámbito europeo para que tanto los acuerdos de libre comercio como la renovación o el impulso al Mercosur sea en breve una realidad. Y con esto yo creo que ya he agotado mi capacidad de reclamar su atención, y creo que es la oportunidad ya de que tomen la palabra los que realmente son expertos en estas materias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora embajadora. I will now give the floor to our colleague, Professor Charles Powell. Agora vou dar a palavra ao professor Charles Powell. O professor Powell é o diretor do Real Instituto Elcano of Madrid and a professor of contemporary history in the University in Madrid. Welcome, Professor Powell. Eu acho que tem a palavra virtual. Agora eu gostaria de agradecer o professor Espada e os organizadores desta maravilhosa organização, deste grande acontecimento, o Fórum Político do Estoril. Eu tenho muita pena de não estar convosco no Hotel Palácio, mas estou convosco em espírito e é maravilhoso ver aqui a nossa brilhante embaixadora, Marta Betanzos, who is very elegant today. Só gostaria de dizer algumas coisas hoje. Como é que nós organizamos o seminário. O ano passado falámos só do impacto da pandemia. Este ano nós vamos explicar como é que nos vamos preparar para um mundo pós-pandémico. Vamos ter que ser um pouco mais cauteloso, porque há quase 2 milhões que morreram da pandemia, provavelmente muito mais. Na Espanha, 87 mil pessoas morreram oficialmente, provavelmente há muito mais, e agora estamos a meio de uma crise económica e 225 mil pessoas do mundo inteiro perderam os seus empregos. E nos países da OSCE, incluindo a Espanha e Portugal, há 22 milhões de pessoas que perderam os seus empregos. Nós queremos acreditar que vamos para um cenário pós-pandémico. Temos que nos lembrar que há países que ainda correm o risco de ficarem para trás. Por exemplo, um certo número de países latino-americanos, países africanos e noutros continentes. Eu gostaria também de introduzir uma nota assaz pessimista sobre a maneira como a nossa ordem internacional respondeu a este desafio. Francamente, a prestação de certas organizações foi muito excelente. O que é que a comunidade internacional poderá tomar estes desafios ainda mais seriamente? E a maneira como as vacinas estão a ser administradas ainda deixa muito a desejar no mundo inteiro. Nós podemos prever que o mundo se tornará um lugar ainda mais desigual. Como consequência da pandemia, haverá ainda mais diferenças entre os ricos e os pobres. Isso é visível nas nossas sociedades. Mesmo nas nossas sociedades mais desenvolvidas, haverá diferenças mais marcadas e mais desigualdades nas nossas sociedades. Não sei se há alguma coisa de positivo neste panorama. A embaixadora Betanzos mencionou alguns. No facto que nós nos apercebemos
da necessidade de uma autonomia europeia maior. Nós falamos da segurança, da independência da segurança, mas temos que ser independentes do ponto de vista tecnológico e científico. Isso será um dos legados mais positivos da pandemia. Eu prefiro legado estratégico em vez de autonomia estratégica. Isso quer dizer que estamos a fazer coisas sem outros parceiros fora da UE. Eu prefiro falar das pessoas que nós, europeus, queremos e podemos fazer juntamente sem ter que pedir emprestado as capacidades necessárias para fazer isso a outros países. Nós estamos a colocar as nossas esperanças nas mãos da União Europeia. É verdade que a Península Ibérica teve muito êxito em termos de programa de vacinação. Na Espanha, 85% das pessoas são vacinadas e em Portugal 86% das pessoas já tiveram as duas vacinas. Portanto, aí havia um artigo num jornal americano que dizia que já não havia pessoas para serem. Já não havia pessoas que precisavam de ser vacinadas, mas infelizmente isso não é o caso em outros países da UE e na América Latina. Para concluir, posso dizer que o facto de todas as nossas esperanças na UE, os planos de resiliência e de retoma da UE, isso quer dizer 70 bilhões de anos e 70 bilhões de empréstimos. A Espanha ainda não fala de ter que pedir empréstimos, não queremos ter mais dívidas. O governo italiano já está a considerar esta hipótese. Eu vou concluir com isto. A questão é de saber se estes fundos vão produzir a transformação sistémica da economia espanhola. Obviamente, isto vai ser uma economia mais verde, digital, mas o desafio de ter que gastar tanto dinheiro num pequeno período, num período tão curto, é realmente extraordinário. Eu não sei, tudo vai depender, ou muito vai depender do sistema de governação espanhol poder funcionar bem, de maneira adequada. E aqui, agora, o que podemos ver do escritório do Javier personifica isso a nível europeu, a nível nacional e a nível regional. Tudo deve funcionar bem, mas o júri ainda está lá. Portanto, estamos confrontados com este enorme desafio, mas a minha última observação seria: nós não devemos nos cair na armadilha de olharmos para os nossos umbigos. Temos que pensar nos nossos irmãos do outro lado do Atlântico, que ainda estão a olhar para nós para obter um apoio e solidariedade e talvez algum comportamento humano e decente a nível multilateral. E agora vou fazer figas
E quando nós vamos nos encontrar fisicamente no Estoril para o ano que vem, eu espero que os problemas que foram referidos serão solucionados. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Charles Powell, nos falar de Madrid. E agora vamos passar à segunda parte desta sessão. Depois da introdução da senhora embaixadora e do diretor do Del Cano Institute, vamos dar a palavra vamos ter intervenções de 10 minutos. O primeiro será o professor Ángel Ribeiro, professor de Política da Universidade Autónoma de Madrid. Ele ensina teoria política. Tem a palavra. Agradeço imenso ao professor Espada e ao Instituto de Estudos Políticos o convite para fazer parte deste fantástico Estoril Political Forum e também agradeço muito a vossa presença nesta tarde de verão. I'm not, as said by Professor Sardica, I'm not an... Eu não sou perito no futuro, a seguir à pandemia, sou apenas um professor de teoria política na Universidade Autónoma de Madrid e, portanto, este tópico que estamos aqui a discutir, preparação para o mundo pós-Covid, a perspectiva da Ibéria e da América Latina. Bom, eu vou alterar um pouco o tópico e vou-me concentrar numa outra coisa, mas que está relacionada, que é a pandemia da Covid e a pandemia política, uma perspectiva não propriamente da Península Ibérica, mas de Espanha em particular. A pandemia é o resultado de uma doença prevalente num país ou no mundo, de acordo com os dados oficiais de Espanha, já referidos pelo professor, pelo orador anterior, Charles Powell. Quase 90 mil pessoas morreram da Covid-19 em Espanha durante os últimos 2 anos. Felizmente, Portugal, e então como Espanha, tem uma das taxas de vacinação mais elevadas do mundo. Portugal é o segundo do mundo em vacinação e Espanha, quase que 80% da população espanhola também já está totalmente vacinada. Ora, este elevado nível de vacinação permitiu um certo nível de normalidade na vida social em Espanha, o que é tão importante para todos. A ideia de conseguirmos chegar rapidamente a uma situação pós-Covid é algo que parece agora viável. Não está ainda concretizado, mas imagina-se que possa acontecer num futuro próximo. Esta pandemia de saúde não está a ser acompanhada pelo otimismo político em Espanha, contrariamente talvez ao que disse Charles Taylor. Alguém disse que há 2 pandemias que estão a atravessar o planeta. Uma é a Covid-19, a outra é um problema político, económico, que causa distúrbios à democracia. Estamos confiantes que a Covid-19 vai ser derrotada em breve. Agora, a pandemia política, essa irá ficar connosco durante mais algum tempo. Pelo menos em Espanha, é assim que pensamos. Ainda ontem houve muita gente que falou sobre isso, sobre esta outra pandemia. Há quem chame populismo e há outros nomes para definir esta pandemia política. Ora, esta sessão é dedicada à memória de Adolfo Suárez, que foi primeiro-ministro de Espanha entre 76 e 81, e que com o rei João Carlos foi uma figura-chave para o restabelecimento da democracia no meu país após o regime autoritário de Francisco Franco. A Espanha de hoje é naturalmente muito diferente de Adolfo Suárez. Hoje a Espanha é um país muito mais desenvolvido. Na altura era um Estado isolado e muito menos desenvolvido. Bom, mas agora a Espanha é um país moderno, o que não era tão claro na altura.
Ora, contrariamente aos dias de hoje, a Espanha no tempo de Soares estava apaixonada pela democracia, com a excitação da alegria da liberdade e com os objetivos das várias forças políticas, que era fazer parte do mundo livre e partilhar o nosso destino com os nossos vizinhos, ou seja, sermos parte do euro, da Europa, aquilo que hoje chamamos a União Europeia, na altura a Comunidade Europeia. Esta atitude predominante na altura era caracterizada por um grande otimismo e por autonomia, mas ao fim de mais de 40 anos da democracia já não é bem assim a Espanha. A Espanha atingiu o objetivo de ser um dos países mais democráticos do mundo, de acordo com o Economist. Está em 22º lugar nos 177 países que foram estudados nesse ranking. E a primeira vez que esse índice de democracia foi publicado, a Espanha está no grupo seleto das 23 democracias integrais do mundo. Portanto, a situação é algo paradoxal, na medida em que há pessimismo em relação à democracia de Espanha, mas, por outro lado, estamos bem classificados em termos da qualidade da nossa democracia atual. A confiança está tão deteriorada hoje que a própria existência da democracia em Espanha está em causa, está a ser discutida. Por exemplo, partidos radicais em Espanha dizem que Espanha não é bem uma democracia, é um Estado pós-fascista, pós-franquista. Bom, isto é algo que pode ser discutido na opinião pública espanhola e em contraste com a realidade que a Espanha tem na democracia, no índice de democracia. Ora, há muita Espanha na democracia, ou esta perda de esperança, de fé na democracia espanhola, começou com a crise económica de 2008 e foi seguida em 2011 pelo movimento populista, não criado por um partido em particular, mas que estava na sociedade, nasceu na sociedade. Parte da população espanhola exigiu uma resposta populista ao advento da democracia. E na sequência dessa resposta populista ao advento da democracia espanhola, foi criado então o primeiro partido populista em Espanha, o Podemos. Isto foi do lado da oferta, portanto, a criação deste emprego. O slogan deste movimento populista, parceiro, era verdadeira democracia agora e não nos representam a nós. Eram alguns slogans antipolíticos que eram também contra esta realidade da Espanha ser uma democracia. Ora, estas exigências antidemocráticas no final da crise económica, para mim, parece-me que conseguirão sobreviver à pandemia da Covid-19. O populismo em Espanha terá aqui para ficar. Isto significa, como já foi ontem referido, que a democracia está em dificuldades. Onde ontem também foram referidos muitos dos problemas das democracias ocidentais. Por exemplo, penso que foi Durão Barroso que disse que havia a polarização política que divide as sociedades e torna impossível a cooperação e mesmo o funcionamento dos governos. Um outro mal era o populismo, que já foi aqui referido, e outros eram o nacionalismo, o nativismo, a xenofobia, guerras culturais e políticas identitárias. Bom, temos tudo isso em Espanha. Foi também referido ontem que a democracia é necessária para sermos eficientes, para termos um centro forte em Espanha. E ainda hoje, os dois partidos mais importantes são o Partido do Centro-Esquerda, o Partido Socialista, que agora está no governo, e o Partido do Centro-Direita, o Partido Popular. Mas, contrariamente ao que seria de esperar, parecem serem capazes de cooperar entre si. Ora, tendo tanto em comum, por exemplo, o consenso constitucional é resultado disto, e resultado disto, no dia 7 de janeiro de 2020, um governo de coligação foi criado em Espanha, e este governo de coligação, integrado pelo Partido Socialista
e por uma coligação eleitoral que inclui o populistas do Podemos e o Partido Popular. Pela primeira vez em mais de 80 anos, a Espanha tem ministros que têm o orgulho de ser comunistas, o que para nós é estranho, porque o último ministro comunista que tínhamos tido foi no final da Segunda República. É interessante que um destes ministros, Alberto Garzón, escreveu um livro sobre porque é que não era comunista. Eu escrevi uma crítica dizendo que não era possível ser-se comunista após a experiência do comunismo na Europa, mas a realidade é que ele, pelo visto, tinha razão. Foi comunista e depois tornou-se ministro dos assuntos do consumidor. E pela primeira vez em 80 anos, Espanha tem radicais no governo. E o clima político do final do século XX e início do século XXI mudou então em Espanha da celebração do liberalismo, chamado fim da história, até à ressurreição do comunismo. Por exemplo, no caso do Partido Comunista Espanhol, e mais em contraste com Portugal, que tem uma história interessante, porque o Partido Comunista Espanhol abandonou o marxismo-leninismo nos anos 70 e, portanto, tornou-se uma espécie de partido social-democrata próximo dos comunistas italianos, ou do Partido Comunista Italiano, mas atualmente, ou mais recentemente, há poucos anos, esta ideologia do partido foi de novo convertida na principal ideologia do partido. Portanto, agora, de novo, o Partido Comunista, contrariamente ao que aconteceu nos anos 70, é de novo um partido leninista. Ora bem, o professor Rivera vai ter que acelerar. Bom, os efeitos destas circunstâncias eram previsíveis: radicalização da política e da sociedade, um clima político de ansiedade e incerteza e uma erosão das instituições políticas democráticas. Bom, eu vou saltar aqui algumas partes e passar já ao final. Portanto, o que é que a Espanha e a Península Ibérica podem oferecer ao mundo pós-Covid? Tentemos ser positivos. Aquilo que não nos mata faz-nos mais fortes. E a resiliência da democracia espanhola pode ver-se como a promessa de um futuro em que as democracias, ao estruturar novas alianças de democracias, podem resolver todos estes problemas que temos. Não apenas a pandemia da Covid-19, mas também a pandemia política no mundo ocidental. Muito obrigado. Thank you very much, Professor Rivera. Obrigado, professor Rivera, pelo seu contributo. Vamos passar agora a dar a palavra a Javier Fernández Lasqueti, que está connosco desde Madrid. Atualmente é o Ministro Regional da Economia, Finanças e Emprego em Madrid, da equipa liderada por Isabel Díaz Ayuso, e antes foi Ministro da Saúde em Madrid, Ministro Regional da Imigração. Trabalhou como diretor junto a Maria Aznar e foi membro também do Parlamento Espanhol. Muito obrigado por estar connosco. Tem a palavra. Bem-vindo. Muito obrigado e boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao professor João Carlos Palha, ao Instituto de Estudos Políticos, por organizar este evento e por me terem convidado mais uma vez para estar presente. Eu penso que este evento é imprescindível, dá-nos a oportunidade de juntarmos individualidades e organizações da área académica, política, dos mídias, para partilhar, debater novas ideias. Eu penso que isso é muito importante. Devo dizer que ver-vos neste local tão bonito como é o Estoril faz-me sentir muitas saudades de estar convosco aí, mas posso eu fazer?
Bom, permitam agora partilhar convosco uma apresentação que vou fazer, juntamente com os meus comentários. Não sei se é possível. Muito bem. Vou começar por sublinhar que, no contexto atual da recuperação após a crise económica e sanitária causada pelo vírus, os mercados estão agora a passar por uma grande incerteza em relação ao que será o futuro da economia num mundo pós-Covid. Há exemplos representativos desta incerteza, por exemplo, na posição dos bancos centrais, relativamente à inflação, que se tornou um espectro que, mais uma vez, parece estar a ameaçar o mundo, a assombrar o mundo depois da crise da Covid-19. Fatores como a recuperação global, o preço crescente das matérias-primas, nomeadamente o petróleo, o cobre e os géneros alimentares, e toda a cadeia de abastecimento mundial está sob pressão em relação a este aumento dos preços. Ainda é demasiado cedo para sabermos se o risco de inflação é um problema de longo prazo ou não. Em muitos países, a escalada dos preços está a ter um efeito preocupante no consumo de bens. Para vos dar alguns valores concretos, desde setembro de 2021, na América Latina, os níveis de inflação ultrapassaram as metas previstas pelos bancos centrais em países como o Peru, 5,3% de inflação, na Colômbia, 4,5%, no México, 6% de inflação, ou mesmo no Brasil, 10,3% de inflação, até ao momento. Entretanto, noutros estados, a inflação está com níveis 5,3%, a mais elevada em 13 anos. Na Europa, a inflação está a 3,4%, mas aos níveis de há 13 anos. E em Espanha, a inflação chegou agora aos 4%, o nível mais elevado desde 2018. Ora, 2008, perdão, o que gera grande ansiedade, problemas nos bancos centrais. A Federal Reserve dos Estados Unidos e o Banco Central Europeu mantêm uma política de baixas taxas de juro e programas ambiciosos para, e citando o Prémio Nobel Hayek, tem tentado controlar o pânico com crédito, alimentando com crédito para conter a inflação. Só que isso pode aumentar o custo da dívida e pôr em causa a soberania de muitos países. Portanto, esta atitude persistente dos bancos centrais nesta política algo anormal poderá prejudicar a credibilidade dos bancos ao estarem a alimentar esta incerteza que se reflete na elevada volatilidade dos mercados financeiros. Portanto, temos que estar vigilantes perante as pressões a que os governos estão a pôr os bancos centrais, já que os programas estão a enfraquecer o crescimento da economia mundial. Por outro lado, no que diz respeito à economia real, o cisne negro da Covid-19, da pandemia da Covid-19, veio a reativar a agenda anti-globalização, com os governos a pedirem mais protecionismo, mais intervencionismo, sob o pretexto da proteção da segurança dos cidadãos perante esta ameaça, esta nova ameaça. Agora, os movimentos anti-globalização ainda não conseguiram perceber que são precisamente as medidas adotadas por todos os governos após o surto da pandemia que constituem a melhor experiência das suas exigências. Houve um autor que disse que nós vimos aqui um exemplo em direto
do que seria a desglobalização, com todos os confinamentos. Portanto, vimos o que está: desemprego em massa, pobreza, fome. Portanto, é como estar a ver um trailer de um filme de horror. Fim de citação. Ora, eu penso que este autor aponta aqui para uma lição importante. A democracia liberal só é comparável a uma economia de mercado aberto e, portanto, qualquer ataque à globalização representa um ataque às democracias liberais e aos seus valores. É importante explicar os enormes benefícios que o comércio livre, a livre circulação de bens e capitais pode trazer. No livro The Great Escape, o Prémio Nobel Angus Deaton explica como entre 1970 e 2006 a pobreza no mundo caiu de 40% para 14% da população mundial. Estes números foram confirmados pelo Banco Mundial posteriormente, que estimam pobreza extrema na ordem dos 9,1% da população mundial em 2020, apesar da terrível crise da Covid. Com efeito, tirando a pandemia, os efeitos da pandemia, a pobreza extrema a nível global seria de apenas 7,9%. Ora, isto não foi conseguido com direitos pautais, controlos fronteiriços ou qualquer tipo de medida protecionista. Isto foi conseguido graças à maior abertura da história humana com mercados cada vez mais interligados, que permitiu aos países especializarem-se naquilo que fazem melhor e dar aos consumidores serviços e produtos baratos, porque a globalização não é um jogo de soma zero, é um jogo em que todos podem ganhar e é preciso continuar nessa via. Bom, há quem insista na necessidade de anular o mercado livre através de políticas regulamentares e fiscais. Há exemplos disso nos novos tipos de intervencionismo à escala global, como a regulamentação da prevenção do branqueamento de capitais, o que é perfeitamente aceitável, mas que também vem criar barreiras à entrada de mais capital nos países em desenvolvimento. Agora, a meu ver, há um caso que considero muito importante destacar e que tem gerado alguma controvérsia ao nível internacional. Estou-me a referir ao estabelecimento de uma taxa empresarial para o imposto das empresas, uma taxa mínima para os impostos das empresas a nível mundial. Era no sentido da chamada harmonização fiscal, com vista a assegurar que todas as empresas pagam um mínimo de imposto empresarial, independentemente de onde estiverem sediadas. A razão por que os governos apontam para esta taxa mínima global é para acabar com a concorrência fiscal que leva a que diferentes países do mundo acabem por reduzir as suas taxas, os seus impostos para atrair as empresas. Ora, esta fiscalização globalizada prejudica certos países, nomeadamente os países emergentes na América Latina, que têm atualmente taxas de imposto das empresas abaixo dos 50%. Não estou aqui a falar dos paraísos fiscais, estou a falar de países normais, digamos assim, que têm taxas do IRC abaixo dos 15%. Ora, é que os impostos acabam sempre por afetar as pessoas. As empresas não são edifícios vazios, têm trabalhadores, a quem pagam salários, aos consumidores. Portanto, um aumento dos impostos do IRC irá sempre afetar os indivíduos, as pessoas. A Universidade de Oxford foi pioneira em estudos fiscais. Levou a cabo uma série de estudos que mostraram que, no curto prazo, aumentar o IRC por numa libra tende a reduzir os salários em 50 cêntimos, ou 50 pence. Ou seja, pelo menos 50% do aumento do IRC acaba por ser suportado pelos trabalhadores dessa empresa. Ora, isto é algo que nós temos que ter presente quando falarmos
da América Latina, por exemplo. Nós temos que defender a concorrência fiscal, dar a liberdade aos Estados de definirem as suas taxas fiscais e, se quiserem, pô-las mais baixas para atrair mais empresas, como já fizemos no passado, isso é aceitável. Foi o caso, aliás, de Espanha e de Portugal. É claro que, tendo em conta todos os critérios que num mundo pós-Covid asseguram a segurança dos cidadãos e sistemas fiscais adaptados às novas realidades da economia. Aqui há muito trabalho a fazer em termos de regulação, que seja transparente, tão transparente quanto possível e respeitando as liberdades sempre. Em conclusão, tentei aqui identificar os principais riscos que enfrentamos no futuro imediato, no cenário económico de uma maior intervenção do Estado a nível mundial, e temos que defender veementemente a defesa das liberdades do cenário económico que conseguimos nas últimas décadas. Mais uma vez, muito obrigado, professor João Carlos Espada e à sua equipa, e encorajo-vos todos a continuarem a trabalhar na defesa da liberdade individual e de uma economia de mercado livre como a melhor forma de se alcançar o desenvolvimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, pelas suas ideias. E vamos agora passar ao terceiro orador desta tarde, professor Carlos Malamud. Também está connosco via Zoom, é o analista sênior no Instituto Real Elcano, professor de História Americana na Universidade de Ensino à Distância, a UNED, e no passado chegou já a ser considerado um dos intelectuais ibero-americanos mais influentes, o 15º, aliás. Muito obrigado por estar connosco. Tem a palavra durante 10 minutos. Thank you very much. Good afternoon. É um prazer estar aqui para o Memorial de Adolfo Soares. Espero poder estar aqui convosco o ano passado, para o ano no Estoril. Vamos falando da realidade Latinoamérica, é a região do mundo que foi mais afetada pela pandemia. O continente só tem 8% da população mundial, mas 25% das mortes causadas pelo vírus foram na América do Sul, e nos anos antes da pandemia havia na América do Sul muito afeto pela democracia liberal, muita confiança no governo e um sentimento anti-elitista. E também nós temos muito interesse pelas questões sociais, como é o caso no Chile e no Equador. A pandemia teve um efeito devastador na região e agravou todos os problemas que já existiam, os problemas políticos, sociais, económicos. O sistema de saúde pública colapsou, exceto alguns casos como de êxito com Uruguai e Equador. A vacinação não ocorreu muito bem. No Uruguai, por exemplo, é um dos casos mais problemáticos. Portanto, há mais desemprego, mais malnutrição, mais desigualdade e mais guerras informais. Tudo isso se reflete em mais um empobrecimento que aumentou em toda a região. Economicamente, há muita diversidade, mas já não a taxa de crescimento baixou muito e a retoma vai ser difícil em muitos países. O aumento da dívida nacional para gerir o custo
de lidar com a pandemia acarretou uma estagnação da economia. Do ponto de vista político, nós verificamos um aumento do papel do Estado. Mas o que é preocupante é uma subida de governos autoritários de esquerda e de direita. Também a fragilidade dos governos torna este impacto do Covid nas democracias ainda mais grave. Nós verificamos a emergência de líderes messiânicos à esquerda e à direita do espectro político. À direita nós temos o Jair Bolsonaro no Brasil e à esquerda temos AMLO André Obrador no México. Mas há outros como Nayib Bukele no Salvador e no Nicarágua o casal Ortega Maurice. Todos eles encorajam a quebra das relações com o poder do Estado e também é uma situação muito grave e a sociedade encontra-se fraturada. Os médias também não contribuem muito à consolidação da democracia. Os médias sociais mudaram o significado do debate político e, portanto, não deixando os que querem ter um debate político honesto, criam divisões e discursos de ódio e com um pendor anti-racista e encorajam a violência. Portanto, a violência, o tráfico de drogas, a insegurança urbana, tudo com a corrupção, estão agora a minar a sociedade. Em 2014, problemas sérios começaram com os que faziam parte das classes médias e que viram que as suas esperanças e desejos não se podiam concretizar e que os problemas causados pela pandemia multiplicaram-se pela falta de integração regional. Durante aqueles 2 anos e meio desde o princípio da pandemia, tem sido impossível de coordenar as políticas entre os governos para minimizar o efeito da pandemia. A vacinação não foi o último caso. Torna-se impossível para os governos de negociar juntamente com laboratórios e os países que produziam as vacinas para obter mais resultados e para fazer com que as populações tivessem acesso à vacinação. A Organização dos Estados Americanos é já antiga e não foi possível para aprovar vacinas que poderiam ser inoculadas na população. A falância da comunidade dos Estados latino-americanos e das Caraíbas mostra bem a frustração em relação à evolução do processo de integração regional na América do Sul. E agora a grande questão é o que é que se pode fazer para ser mais eficiente no processo de reconstrução pós-Covid. Mas nós temos que ter em conta que a região, como no resto do mundo, também está a ser confrontada com os mesmos problemas
como a América e a Rússia. Nós já, se os países latino-americanos tiverem que se bater sozinhos, aí estarão numa posição muito mais fraca para resolver este dilema. Tem havido conversas, negociações com a UE e com os Estados Unidos. De uma parte tivemos o Pacto Verde para lutar contra a mudança climática e para se envolver e aceitar as energias verdes. E também temos a transição digital. Para alcançar isto é preciso o envolvimento das elites desses países, as elites políticas, económicas e culturais. Mas também precisam das elites antigas e as novas elites têm que se envolver nesse processo de reconstrução. Todas as elites são necessárias, o que implica que haja um novo contrato social nesses países. Assim, senão as crises institucionais vão continuar a avançar com o progresso das democracias que não são liberais. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Carlos Malamud. E agora eu não me vou apresentar. Sou presidente, mas também vou apresentar uma comunicação. E agora gostaria de acrescentar algumas reflexões sobre Portugal, como fazendo parte deste painel sobre o mundo pós-Covid. No princípio de 2020 havia razões para otimismo em Portugal. O PIB tinha registrado o 20º ano da seu aumento contínuo e o desemprego estava no nível mais baixo, a dívida pública estava a diminuir e pela primeira vez em 4 décadas o país tinha um orçamento positivo. O governo socialista insistiu que isto era um grande êxito. Mas tudo mudou dramaticamente a partir de março de 2021, quando o Covid flagelou o mundo nos últimos 20 meses. Portugal também se juntou ao carrossel das diferentes pandemias. No princípio, isso não foi muito grave, mas no inverno 2020-2021, o Portugal tornou-se um desastre sanitário e tivemos 15.000 infectados e mais de 3.000 mortes por dia. E tivemos confinamentos e Portugal sofreu a contração econômica mais grave da UE e teve não tinha menos de 5% do PIB, comparado a 15% do PIB na Alemanha e nos Estados Unidos eram dedicados a combate ao Covid. E a dívida pública aumentou de 28%, a terceira pior na Europa, depois da Grécia e a Itália. E as reduções, tivemos mais desemprego, tivemos
os layoffs e as maratonas mascararam um pouco a realidade. Nós não tivemos uma cascata de efeitos negativos em muitas empresas e famílias. É verdade que Portugal não eram os únicos nessa contração global económica e no sofrimento, mas por causa de razões estruturais que já existiam e por causa de certas características do nosso Covid, Portugal está em risco de não alcançar certas possibilidades de poder fazer uma retoma económica. Portanto, alguns erros do passado podem ser um obstáculo no futuro. Portugal, desde a sua entrada na CEE em 96, tornou-se um país literato, mas como há muitos que dizem, há blocagens estruturais que persistiram e a crise pandémica foi muito mais grave em Portugal por causa daqueles problemas. Fosse a massa laboral mal paga e o direito do trabalho, muita burocracia, muita regulamentação, um sistema de fiscal muito severo, produziram desde taxas de redução de 5% e o PIB foi de 30% mais baixo desde a média desde 2000. E o fardo sobre as famílias, as empresas, é uma característica nacional. É por isso que daí o empobrecimento do tecido fabril. E também nós temos falta de recursos também. O Estado intervém demais e não pode também desempenhar as tarefas onde pequenos Estados poderiam agir. E a reação a esta crise mostra que a ação pública e privada deve coincidir para poder resolver esta situação. O número de. Mas o problema é que há muitas doenças foram negligenciadas por causa da concentração nos doentes de Covid. Isso mostra que os portugueses podem fazer esforços quando há em tempo de crise. Muitos sinais nos forçam a ser realistas ou talvez pessimistas sobre o próximo futuro em Portugal. Em fevereiro, o PPE, o acrónimo para o Plano de Retoma e de Resiliência, vai por 60 milhões de euros sobre 660 milhões aprovados pela UE. O primeiro-ministro chamou a uma bazuca financeira para digitalizar o PRR. Assim, ganhou no debate público, na propaganda eleitoral, tem um estatuto divino, é uma dádiva milagrosa que vai resolver os problemas de Portugal. Segundo a Eurostat, mesmo antes do PRR, Portugal já era o Estado-membro da EU que dependia mais dos fundos da UE, cerca de 80%. Vamos ter eleições no ano próximo. Receio que o governo vai transformar os planos, vai pô-lo no modo
keynesiano sem distribuir estes fundos onde será preciso. Vai haver mais opções e também só algumas políticas chaves que poderiam ter um grande incentivar a produtividade para reduzir a pobreza, ajudar as famílias e as empresas e as pessoas a uma retoma depois de uma política. Se a bazuca portuguesa pode ser ainda uma oportunidade perdida a resolver os erros cometidos nos últimos 20 anos, mas também partindo do triste mundo dos últimos 20 meses. Portugal deve perceber que é preciso nova mentalidade cívica, mas tudo isso e reformas do aparato governativo, do sistema judiciário. O PRR é um instrumento e o governo deve utilizá-lo de maneira adequada. Portugal deve procurar um melhor lugar no mundo usando a sua identidade latino-americana e também deve cooperar com outros continentes e trabalhar com a Espanha para que a Península Ibérica seja uma contrapartida e, portanto, a tendência para o leste. De repente, o momento pós-pandémico será um teste para um país tão pequeno e com tantos problemas como Portugal, como é que ele poderá vencer este desafio? Só o tempo dirá. Muito obrigado. We are running a little bit late. Nós temos algum atraso, ainda temos 2 minutos antes do fim do painel e agora vou dar a palavra ao público. Não sei se há algumas perguntas. Panel. Good afternoon. Boa tarde. Obrigado, professor Sardic. Obrigado aos outros membros do painel. A minha pergunta é em relação à América Latina e ao problema da governação. O problema da governação na América Latina e dada tem a proximidade com as democracias na Europa, e as democracias europeias deverão influenciar os mercados sul-americanos, tendo em conta que há um espírito de aliança entre estes países. Muito obrigado. It is addressed to our expert in Latin America. Essa pergunta é aos nossos peritos na América Latina. O professor Carlos Malamud. Lisboa chama-o. Sim, a realidade da América Latina é caracterizada por heterogeneidade e fragmentação, o que torna impossível termos uma resposta simples a uma pergunta complexa como essa. Há muitos países que têm eleições este ano e nos próximos anos. O período de 2021 a 2025, todos os países da América Latina, exceto Cuba, por razões óbvias, e a Bolívia, porque votou em finais de 2020, mas todos os outros países vão ter eleições presidenciais, vamos ter também eleições autárquicas, referendos, por exemplo, no Chile, para aprovar a nova Constituição que está agora
a ser elaborada pela Assembleia Constitucional. Portanto, a situação é muito volátil. As sociedades estão zangadas com a forma como os governos gerem a situação e combatem a pandemia, mas é uma nova situação que aliás, anterior à pandemia, chamado voto bronca, tem afetado os vários governos. E este ano, para o próximo ano, há eleições fundamentais presidenciais no Chile, também no próximo ano na Colômbia e no Brasil, e tudo pode acontecer nesses países. Não sabemos quem será o vencedor, pode ser o candidato da esquerda, pode ser o candidato da direita ou o candidato do centro. As sondagens não são conclusivas em relação ao que irá acontecer à região nas próximas eleições. Obrigado, Professor Melamude. E para cumprirmos o tempo, não havendo mais perguntas e também se houver, poderão sempre conversar lá fora. Vou agora dar a palavra para encerrar a sessão à Embaixadora da Espanha em Lisboa, a senhora Marta Betano Cochoito, que representa o país, que estamos aqui também a homenagear neste debate memorial a Adolfo Soares, Presidente do Governo de Espanha, e um dos arquitetos-chave da la transición, como lhes dizem os espanhóis. Portanto, senhora Embaixadora, para fazer o fecho desta sessão, tem a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada a todos os que estiveram a ouvir. Obrigada também a todos aos oradores, o professor Costa, o professor Miguel Sardeca, Angela Ribeiro, e também os bons amigos que estão do outro lado da fronteira, em Madrid, Transpowell, Carlos Malamud e Garcia Laschetti. Queria apenas, fazer aqui alguns comentários finais para a Espanha e Portugal. A entrada na União Europeia veio alterar radicalmente a estrutura dos nossos países. Houve mudanças drásticas, tanto internamente como externamente. Mas houve algo que foi um momento-chave que mudou as nossas atitudes, expectativas, futuro e o presente. Infelizmente, não será o caso com a América Latina, pois não tiveram a oportunidade de ter este tipo de apoios financeiros e estarem integrados em estruturas multilaterais mais alargadas. Não foi esse o caso. Ou melhor, como aconteceu com a Espanha e Portugal. Mas eu gostaria de encerrar numa nota de otimismo. Como beneficiamos desses financiamentos importantes, nesses dias as nossas administrações, os atores políticos, as redes sociais não seriam tão europeias como são agora e, portanto, nós temos que temos que mostrar à nossa população, aos outros Estados-membros da União Europeia e aos nossos países amigos da América Latina que podemos digerir estes apoios financeiros e transformar as nossas economias e a rede social e as instituições para também darmos um ímpeto aos amigos latino-americanos. O desafio é grande, o que está à nossa frente e se formos capazes de superar pelo menos os piores efeitos da pandemia, talvez juntos e sendo mais ibéricos, mais coordenados, mais ambiciosos, enquanto países vizinhos, podemos também dar boas perspectivas, não só aos nossos países, mas também no quadro da União Europeia e da
América Latina. Dos nossos amigos da América Latina. E é isso, muito obrigada.